estamos de volta com o programa à tarde com você. E agora quem passará a tarde ao meu lado é o Michel, bioarquiteto. Tudo bom, Michel? Tudo bem. Michel, queria que você me contasse um pouquinho o que é arquitetura. A gente viu que saiu uma matéria sua numa capa de uma revista aqui da região. E na matéria contava que você fez uma casa que era totalmente biossustentável, né? Na verdade a casa ela trabalha dentro da arquitetura numa vertente que seria a bioarquitetura. A bioarquitetura é um sistema de construção onde a gente utiliza materiais naturais ou materiais que visem preservar o meio ambiente. Então o impacto ambiental, a parte social, a parte cultural sempre é levada em consideração na hora das escolhas das propostas da bioarquitetura. Você trabalha com a bioarquitetura há quanto tempo? Já são 10 anos que desde que me formei na faculdade, eu acabei me envolvendo com o Instituto de Pesquisa de Tecnologia em Bioarquitetura, lá no Rio de Janeiro. E por lá eu fiquei em relacionamento trabalhando com eles por volta de uns 2 anos. E desde então voltei para São Paulo e estou no mercado trabalhando com bioarquitetura. Então, para a gente fazer uma casa biossustentável, o que a gente vai precisar? Você vai lá, você faz o projeto? Sim, no começo a primeira coisa é saber qual é a proposta da família que vai morar naquela casa, qual a necessidade deles. Avaliar o terreno também é super importante para poder saber o que eu vou ter de recursos naturais, qual é o aproveitamento que eu vou poder fazer daquele local com o menor impacto ambiental. Então aí a gente trata esse termo de aproveitamento de recursos naturais como assim a premissa principal. Quanto menos energia eu gastar para implantar um projeto lá, menor impacto eu causei naquela região. Então topografia, materiais, terras, a insolação, a ventilação, isso são premissas básicas da arquitetura, mas que hoje em dia o pessoal utiliza na bioarquitetura como elemento fundamental, ou seja, sem isso um projeto de bioarquitetura já não pode ser concebido. E dali para frente aí são outros materiais como reutilização de materiais do município, aproveitamento muitas vezes de lixos e materiais de demolição que são aproveitados na obra e vários outros recursos que no dia a dia da obra, como separação do material, organização de canteiro de obra, a valorização da mão de obra que trabalha na construção, são vários itens que são aliados à bioarquitetura. Tá, a gente tem umas fotos, eu queria que você me contasse um pouquinho desse dia a dia de uma construção de bioarquitetura. Sim. Vamos ver? Bom, esse foi o terreno em que eu fiz o projeto. Então a primeira avaliação que eu fiz, que foi a inicial, foi aquela moita de bambu, que foi o que eu utilizei. Que ficou na casa, aquela moita? Aquela moita eu usei como elemento de paisagismo e os bambus que eu podei, que eu cortei mais de 100 varas daqueles bambus que estavam lá, eu usei como elementos para construir a própria casa. Então foi o material que eu retirei do terreno e incorporei na construção da casa. Pneus? Os pneus foi um muro de arrimo que eu precisei executar, e aí esse muro de arrimo teria o sistema tradicional com concreto armado ou com um muro de pneus e a terra compactada. E eu utilizei essa opção. Eu coletei 700 pneus do município, então tive todo um trabalho de limpeza do município e deixei esses materiais guardadinhos aí para não causar impacto nos lixões e outras coisas assim. E ali a gente, claro, não vai ter perigo com água parada? Não. Esse pneu ele está totalmente preenchido com terra, terra apiloada, compactada. Ele tem 2 metros de altura o pneu e ele sustenta boa parte do aterro da casa. Bom, na outra foto a gente estava vendo várias madeiras. Aquelas madeiras foram reutilizadas? São madeiras que vieram de outras obras, onde o cliente finaliza a obra, não tem destino para aquela madeira que normalmente seria os lixões da cidade, as caçambas, e eu acabo pegando isso, passando muitas vezes de obras em obras e aproveitando essas madeiras até realmente o fim delas, e aquela foi uma que acabou vindo para mim. Foram 2 caminhões de 15 metros cúbicos de madeira que chegaram em casa. Aí, os bambus, esse entramado, que está todo esse ripado, né, já é todo o bambu que foi utilizado para fazer o tradicional pau a pique que a gente conhecia antigamente, que nada mais é do que uma trama de madeira onde se preenche com barro. Então essa casa ela não tem cimento nas alvenarias, nas paredes dela. Ela tem a laje em cimento, ela tem a fundação em concreto armado, é uma obra assim responsável com toda a parte de engenharia. E a parte de alvenaria, que não é necessário, no caso o cimento, a gente utilizou o barro. Essa é uma das técnicas da taipa de pilão, que também foi largamente utilizada em São Paulo no desenvolvimento. E todas as igrejas e muitas construções antigas eram feitas com taipa de pilão. E essas madeiras também são todas as madeiras reutilizadas daquele caminhão que você viu. Então foi aproveitando muito material que era lixo
para fazer a infraestrutura da obra. Bom, esse é o sistema de tratamento do esgoto da casa. Então as fezes, na verdade, não tem uma fossa onde eu dou a descarga e as fezes são jogadas numa fossa ou na coleta pública, que no caso no bairro não tem, mas uma fossa onde se permearia esse dejeto, né, no solo. Então ele fica todo aprisionado nessa câmara impermeabilizada. Esse tubo de pneu faz uma função de fossa séptica e conforme essa água tenta, vamos dizer, brotar, né, porque ela vai enchendo esse compartimento, ele foi plantado em cima plantas de assim, bananeiras e plantas que evaporam muita água. Então são as plantas que fazem o papel de consumir o lodo das fezes, né, o material, os micro-organismos e nutrientes, e também evaporar a água. Tá? Esse é um sistema que seria a bacia de evapotranspiração, é o nome. Bom, aí sou eu no dia a dia da obra. Sempre acompanha? Sempre acompanho, porque muitas vezes eu preciso fazer a capacitação da mão de obra. A mão de obra hoje, a mão de obra tradicional, não tem o conhecimento dessas técnicas muitas vezes. Na verdade, são técnicas em que os avós deles dominavam muito bem, mas que hoje em dia já se perdeu esse ofício. Então eu faço aí também, eu estou ensinando acabamento para eles, nessa parede que é de adobe. Esses adobes, que são esses blocos, foram produzidos na obra. Ali você pode ver que a gente misturou garrafas de sucos, esses elementos de vidro. São garrafas de vidro. São garrafas de vidro. Isso, né? Para quê? Facilita uma decoração ou é para facilitar a iluminação da casa no dia a dia? Essa eu fiz para fazer um jogo de transição, porque nos fundos dessa parede, atrás dela, é a área de serviço e na frente é a sala, onde seria a TV, né? O painel onde vai ficar a televisão. Então, dependendo de onde tem luz acesa, eu consigo ter um jogo de iluminação onde essas garrafas acendem, apagam, é mais um elemento de decoração mesmo, tá? Bom, aí é a parede de taipa de pilão pronta, aquela que a gente estava vendo, e pequenas ações, por exemplo, aquela bancada à esquerda, ela é feita com madeira de demolição, era um pergolado de peroba rosa que foi demolido, eu acabei pegando, fiz essa mesa e uma outra mesa. Esses toquinhos verticais ali em cima era resto que provavelmente numa obra tradicional ia para o lixo, e eu fiz esse painel decorativo, evitando utilizar assim cimento, massa e reboco, coisas assim que não tem necessidade, então eu fiz um painel decorativo. As luzes são em LED, então trabalhei também com essa questão de eficiência energética. Então, assim, tive uma redução drástica de consumo de energia. Ó, ali aquela parede de garrafa em que mostrou a foto que eu estava trabalhando, tá vendo? E aquela parede de garrafa faz entrar mais luz natural. Sim, acima dela a gente tem um vidro, né? E atrás delas não dá para ver, mas tem um corredor onde tem uma cobertura de vidro. E como o sol nasce ali no fundo da imagem, a luz do sol passa pelas garrafas e tinge o chão da sala todo de uma luz verde. Que legal. E esse movimento acontece no pôr do sol, quando ela se põe aqui como se fosse atrás da foto, onde passa pelas garrafas, e lá naquele corredor atrás daquela parede onde a gente vê os nichos, a parede fica toda iluminada em verde também. Então é uma brincadeira de luzes. E você trabalha com cromoterapia também? Não trabalho com cromoterapia, mas Utiliza se precisar, de repente, coisas. Um outro profissional que tem esse fundamento, a gente pode utilizar esses recursos, sim. Então, a decoração da casa também, os banquinhos ali, sim, isso aquela são mesa. Coisas que eu já tinha na outra residência em que eu morava, que eu peguei esses banquinhos em si, foi de uma casa de bonecas, que também foi demolida a casa, e ficaram os banquinhos. E eu aproveitei para fazer mais uma decoração, assim, normal, uma decoraçãozinha, né, com elementos de madeira e coisas assim. Aí, ó, a parede de garrafa já acabada, rebocada. E ficou bem bonita, né? Com os adobes, a televisão no lugar, sim. E essas ondas que a gente vê nas outras paredes do lado, isso nada mais é do que argilas diferentes, ou seja, é trabalhar com a terra. A terra te dá a possibilidade de você fazer esses elementos decorativos com a própria cor dela. Então é justamente saber trabalhar o material e poder utilizar de diversas formas. A gente tem mais de 12 técnicas de construção com terra. Que aí você não usa tinta, nada. Não, essas só paredes mesmo não argila. foram pintadas, nada. Essa cor mais branca que está em cima é cal. Nos rebocos eu utilizo cal, não cimento, mas sim cal, porque cal combina bem com argila. Então eu tenho essa cor um pouco mais clara, um pouco mais escura. Existem pigmentos naturais, né, como óxidos de ferro, coisas que a gente pode até comprar em lojas de materiais de construção. E a pessoa não vai ter depois a manutenção de ter que ficar repintando a casa. Não. Então normalmente é passado, se necessário, é passado algum produto nas paredes, como uma seladora, e existem naturais, como óleo de linhaça, baba de cactos, existem vários produtos naturais que podem ser utilizados assim como um hidrofugante, que é para proteger um pouco a parede, mas ela dispensa a pintura.
Bom, os banheiros, a gente não tem muito para onde fugir na questão de louças, metais, né, torneiras, essas coisas é mais o que está no mercado, mas o que se pôde fazer de, vamos dizer, ecológico, de menor impacto, é que em vez de usar granitos, mármores, essas coisas na pia, eu preferi uma peça de madeira, que é um eucalipto, né? Ó, essa foi uma mesa feita também com aquela pergolado. Então, eu utilizei a madeira em vez de granito, mas utilizei revestimento como azulejos, os pisos, tudo em porcelanato. Isso foi essa dá pra casa. Fugir, né? Não, muitas vezes existem recursos de chão de terra batida e coisas assim, mas essa casa eu queria mostrar para o mercado que é possível fazer algo de competitividade comercial, né? Uma casa ela tem 250 metros. Então, essa competitividade comercial, que ela é possível ter um valor de mercado com uma estética bacana, misturando produtos modernos, produtos contemporâneos e também os produtos naturais, né? Esse jardim foi o que você adaptou, né? O jardim, adaptar em que sentido? Ele já existia e você não fez um jardim. Ele já estava lá, você construiu a casa um pouquinho depois do jardim para aproveitar mesmo tudo que tinha lá. Sim, eu tinha o confinamento de um terreno. Esse terreno ele tem um limite de 500 metros. E implantando a casa, sobrou o recuo de fundo, que é uma área onde eu realmente não podia edificar. E foi colocado vários elementos, dentre eles o sistema todo de tratamento de água, que acontece todo no jardim, aquela bacia de evapotranspiração para tratar as águas de descarga e também o sistema de águas cinzas, que eu trato toda a água que eu tomo banho, escovo o dente, lavo roupa, toda essa água que eu consumo, eu trato dentro da minha casa e ela volta para a reutilização minha, onde eu aí dou a descarga com ela e ela termina o ciclo dela dentro daquela bacia. Nossa, muito legal. E aí vocês não têm a despesa de pagar água todo mês? Você gente... usa a água usa da casa ou é água de rua? Não, eu uso água de rua para tomar meu banho, para lavar uma mão, coisas assim de higiene, sim, eu uso água da rua. Mas uma vez que ela entrou pelos ralos, ela não vai embora para o meio ambiente ou para a sarjeta ou para outros lugares. Aí eu trato essa água dos ralos e reutilizo ela em descarga, lava-roupa, irrigação do jardim e outras coisas onde a água justamente a água de Como despesa. você reutiliza essa água? Ainda mais agora, né? Que a gente está com essa falta de água que é super importante, né? Sim, tem um sistema que foi colocado na casa que são caixas de água comerciais, onde eu comprei e enterrei elas. Essas caixas elas têm um sistema de funcionamentos, né? Uma cartilhazinha que se segue, mas quem faz o tratamento todo são plantas. Então são filtros aeróbios e anaeróbios, que combinados a água circula, passa, decanta. Existem plantas que são para retirar sabão, outras que retiram metais pesados, outras que botam oxigênio na água. Existe uma combinação de elementos que no fim a água sai com uma pureza muito maior do que entrou. E você planta essas plantas lá e consegue... É você quem planta? Sim, essa manutenção é o meu hobby, né? Olha No que fim legal. de semana a gente gosta de trabalhar com isso, fazer a poda, que é super importante para que o sistema esteja sempre em atividade. Né? Então, esse trabalho, esse sou eu que faço. Michel, a gente viu que as paredes ali são todas de barro, né? São todas de barro. E a gente não tem nenhum perigo, choveu muito, alguma parede daqui a uns anos vai ficar ruim. Por que é melhor eu ter uma parede de barro do que eu ter uma parede de concreto? Então, na casa, com relação a esse problema da água, foi feita a fundação em concreto armado, foi impermeabilizado, ou seja, eu garanti a fundação para que eu tivesse uma estrutura segura. E foi feito um rodapé na casa inteiro para tirar, se eu quiser lavar, bater mangueira no chão, essas coisas, para que a água não fique batendo na parede. Dali para cima, a terra, ela tem... A gente sempre tem esse medo da terra e da água, mas a terra e a água, elas são, assim, eternos namorados, tanto que a terra se derrete toda quando ela entra em contato com a água. Mas a gente justamente trabalha isso de uma certa forma, assim, onde o único problema pode chover de lado, pode vir uma chuva, pode escorrer, pode jogar água, não tem problema, isso não vai derreter. Agora, se a casa for inundada, aí com certeza é um perigo, porque essa terra vai começar a perder a força de coesão dela, vai se tornar um elemento mole, e como a casa é pesada, aí com certeza ela pode tender a ruir. Mas você, como arquiteto, se a pessoa quiser e tiver um terreno que possa acontecer alguma coisa, você já vai alertar? Sim, aí com certeza existem, esse momento, Estudos, o estudo de eu falar, não, essa é uma região passível de alagamento, então aí ou a gente faz uma fundação um pouco mais elevada, protege a casa desse sistema, e aí já não tem problema nenhum.
Aí são recursos de projeto e engenharia mesmo para trabalhar. Eu vi que a casa tem no dia a dia, assim. Por que a parede de barro é melhor? Ela esquenta menos do que uma parede convencional? O barro, ele tem a inércia térmica mais lenta do que uma parede de concreto. Então, por exemplo, se a gente botar os dois elementos, uma parede de concreto e uma parede de barro, e colocar o sol atrás, você vai perceber que a parede de concreto, em pouco tempo, já passa o calor para dentro. E a parede de barro também passa, porém muito mais lentamente. Então o que acontece? À noite, quando justamente fora já está frio, aí é a hora que o calor está entrando na casa. Então se a gente tem essa inversão térmica em climas onde a gente precisa armazenar o calor também, no frio, por exemplo, onde lá fora vai estar muito frio, todo o calor que eu produzi na casa, quando a gente se movimenta, quando a gente fala, ou numa cozinha, ou quando toma um banho quente, alguma coisa assim, esse calor ele fica retido na casa, então a casa tem uma perda de calor pequena. E outras coisas que acontecem é que a gente fala que a parede de terra ela respira. Esse processo de respira é porque o elemento é muito poroso, o material, e ela acaba absorvendo uma umidade e também absorvendo essa umidade, e esse movimento de regulamentação da umidade interna faz com que o índice de salubridade do ambiente fique melhor. Tá. Então é melhor para o ser humano sim. Ela tem essa questão de regular a umidade ambiental, ela diminui esse choque térmico entre inversões térmicas de quente e frio, então ela mantém um ambiente mais estável, mais agradável para o ser humano, isso sim. A gente viu bastante vidro também, então o que você utiliza e pode utilizar para captação solar, você utiliza, por isso tanto vidro? Sim, eu tento prevalecer o máximo de iluminação natural, então ultimamente eu tenho acendido a primeira luz assim 7 horas da noite. Então eu fico com as minhas luzes acesas das 7 da noite a 11h30, a hora que eu vou dormir, que seja assim. É um período muito curto. Aquecimento de chuveiro é aquecedor solar também? É aquecedor solar. Aí eu tenho um aquecedor solar, daqueles que tem o sistema em tubo a vácuo, ele é de alta eficiência, então o sistema pode ser até um pouco reduzido, porém a água chega quase a 90 graus. Então eu posso misturar pouquíssima água quente a uma alta temperatura com uma água fria e eu tenho uma eficiência energética melhor. Michel, essa casa que a gente viu, você estava construindo e quem está nos assistindo já tem uma casa pronta e quer adaptar esses recursos porque gasta muita água ou gasta muita energia com ar-condicionado ou mesmo agora que você falou de reutilizar essa água nessa falta de água que a gente está, é possível? Sim, é possível. Se a pessoa, é lógico, estiver prevendo uma reforma, essas técnicas de construção natural ou construção ecológica, elas todas são adaptadas a uma reforma. Eu posso utilizar os rebocos naturais, esses revestimentos de terra em paredes de alvenarias tradicionais ou paredes de alvenarias de tijolinho maciço, tanto faz. A arquitetura natural combina muito bem com essa arquitetura. Se não for o caso de uma reforma, for só uma adaptação nessa emergência que está essa questão da água, da energia, aí são soluções como essas que a gente tem visto entre você armazenar água em bombonas, aproveitar a água da máquina de lavar roupa. Tudo isso vale muito a pena. A questão, aquela simples atitude de você coletar a água do chuveiro que você liga enquanto o chuveiro esquenta para poder dar descarga, essas coisas, na verdade, é basicamente o que eu fiz, só que de uma forma projetada. As pessoas estão se adaptando para tentar correr atrás desse prejuízo que tá a água. Tá difícil, né? Tá difícil, mas a gente contorna. Michel, eu queria que você passasse então os seus contatos, quem nos assistiu quiser entrar em contato, fazer um orçamento da casa, você também faz? Faço, eu trabalho com a parte de projeto e execução da obra também. Tá. Ou se não for execução, pelo menos a capacitação dos pedreiros e da mão de obra para executar essa reforma, né? Ou essa construção. Bom, meus contatos, eu tenho um site que é o mhbioarquitetura.com, lá vai ter e-mail, telefone e tudo, mas de qualquer forma o e-mail é mhabib, que é mhabib, @terra.com.br, e o telefone é 11 9922 91555. Então, quem se interessou e quiser saber um pouquinho mais, é só entrar em contato com o Michel. Michel, agradeço a sua presença aqui no programa à tarde com você. Obrigado, eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu tô de volta com mais novidade para você.